Olá, amigos da prevenção. Mais um episódio aqui do Mavcast, do Movimento Abril Verde Cast, para a gente falar de segurança e saúde do trabalho. Esse tema que é tão importante, em especial hoje, que hoje é o Dia Mundial da Saúde, criado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Saúde é o quê? É um bem-estar social, físico e mental, não ausência de doença ou moléstia. Trocado em miúdo esse conceito de saúde, da Organização Mundial de Saúde, quer dizer o seguinte: não é eu não tendo parotidite epidêmica, não é eu não tendo diabetes, que eu não tenho problema de saúde. Saúde é muito mais que isso. Saúde é condição de trabalho digna, é condição, um ambiente de trabalho decente, transporte coletivo, moradia, educação, unidade básica de saúde próximo da minha casa, saneamento básico, tudo isso é saúde. Esse conceito de saúde é muito mais amplo do que não ter doença ou moléstia. Então, isso é muito importante. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, tão importante que deu origem também ao movimento Abril Verde, porque o movimento Abril Verde tem essa data e tem a data do dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidente do trabalho. E por isso que em 2013 nós criamos o movimento Abril Verde com amigos do Paraná e do Brasil. E hoje eu queria agradecer aos colegas que patrocinam esse episódio, que é a OGC Treinamentos, do meu amigo Lívio Gustavo Conte, lá de Pato Branco. É um amigo daqueles que vinha nas manifestações que nós fizemos em 2010, 2009, vinha lá de Pato Branco, às suas custas, participar das passeatas e o movimento que a gente fazia em Curitiba, que a gente fez em Curitiba, no dia do Tec Segurança e no dia 28 de abril. E também do Juliano, da JMF, Juliano Ferreira, que tem um centro de treinamento aqui em Curitiba, do trabalho em altura e espaço confinado. É alguém que, antes de existir a NR5, ele já estava subindo o morro aí com os cintos, era alpinista já antes, né? Quando o irmão dele, que era engenheiro de segurança, veio falar comigo, o que eu faço com o Juliano? Eu digo, bota o Juliano na área de segurança do trabalho. Ele já tinha 2 faculdades, o Juliano, naquela época, mas não se achava. E se achou na área de segurança do trabalho, fez o curso de técnico de segurança, inclusive foi um dos primeiros do curso que ele fez, dedicado ao CDF, né? E hoje usa parapente, vai lá para Cascavel, para o norte do Paraná, aí, voar de parapente. Então, eu brinco que é um cara que dedicado, nasceu para trabalhar, para o trabalho em altura. Então, conhece, né? E é a única empresa que eu indico aqui para trabalhar em altura, porque eu tenho medo que muitos acidentes acontecerem, esses cursos improvisados aí, né? De alguém que faz só para ganhar dinheiro, não sou contra ganhar dinheiro, mas treinamento em altura não é brincadeira, tem que se levar muito a sério. E o meu amigo lá do Chapecó, que é Amigos da Prevenção, o nome da empresa dele, Tiago, lá em Chapecó, por incrível que pareça. Então, agradecer o meu amigo João Carlos Figueira, lá de Chapecó, no nosso oeste de Santa Catarina, né, da terra que mais produz suíno no Brasil, aquela região, né? Eu tive o privilégio de ir lá várias vezes lá, em eventos da CIST, do Sereste, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, fazer palestra lá. Então, onde a segurança do trabalho lá se faz presente lá naquela região do oeste de Santa Catarina. E hoje eu estou aqui com uma Tec Segurança, estou até emocionado, porque nós somos amigos desde 2021, né? Adriana Machado. Adriana, eu a conheci porque eu vi um vídeo dela cantando. E hoje nós vamos fazer ela cantar aqui na marra, aqui, porque ela fica mais à vontade cantando do que falando, segundo ela. Então, a Adriana Machado é lá da Araputi, do nosso querido... O pessoal hoje fala interior, não dá para falar mais interior do estado, né? Porque com a internet não existe mais interior, está todo mundo ligado, né? Então, eu gosto muito esse caminho aí para Londrina e Maringá, que a gente viajou várias vezes. Então, ela
atua há muito tempo, mas ela vai contar um pouquinho da história dela aqui, né? Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigado de você aceitar ter vindo aqui para contar um pouquinho da sua história e como é que você chegou na área de segurança do trabalho. Olá, Dir. Igualmente emocionado, né? Vou te corrigir, desde 2014 que a gente já se segue mutuamente nas redes sociais, É né? mesmo? Eu iniciei a te seguir ali em 2014 já. Foi quando eu conheci o Movimento Abril Verde, eu falei, eu vou ter que fazer parte disso daí. Só que a gente fazia algo menor, presencial, dentro da empresa, dentro da própria prefeitura, né? Que é onde eu trabalhava na época. Eu estava na prefeitura de Eu trabalhava na Jaguaraíva. prefeitura de Jaguaraíva. Minha esposa Uhum. é de Jaguaraíva. Olha Minha aí, ó. esposa nasceu em Eu Jaguaraíva. comecei a atuar como técnica no hospital de Jaguaraíva. Olha só. Daí, logo após isso, né, eu comecei em 2014. Aí fui para Vigilância em Saúde do Trabalhador dentro do município de Jaguaraíva. Ah, você foi para Visate. Isso. E Olha daí, só. depois disso, o prefeito que assumiu, né, me enxergou e me chamou para ser chefe de divisão de segurança do trabalho no mandato dele. Em 2017, daí já. E daí a gente fazia várias ações, sempre te marcava nas ações, você sempre republicava minhas ações. E daí em 2021 a gente se viu no meio de uma pandemia. Eu tinha planejado inúmeras coisas para aquele Abril Verde. E de repente, em março, estoura a pandemia ali, a gente fica cheio de projetos sem ter como concretizar. E eu queria falar inúmeros temas, né? E daí foi quando surgiu a ideia assim do nada. Mas e se eu fizesse isso em vídeo? Porque as pessoas não estão podendo sair de casa, não estão podendo se reunir. Mas e se eu chegasse né, para elas através de vídeos? Foi quando começou a surgir a plataforma do TikTok ali, e daí o pessoal publicava dancinhas e tal. Eu falei, eu posso fazer alguma coisa sobre prevenção nesse meio tempo, né? E foi quando surgiu a ideia. Mas não existia plataformas de editar vídeo, não existia essas coisas que facilitam hoje em dia a gente, né, ir ali filmar um vídeo, editar e já lançar. Então eu me bati na época bastante com esses programas de edição de vídeo. Aí quem me ajudou foi meu primo era muito perfeccionista. Então ele era aquele que você filmava com a câmera, mas você tinha que. O áudio era com outro microfone, tinha que cortar e tal. E os primeiros vídeos foram que é uma beleza. E daí eu tenho também um engajamento na área de Associação dos Surdos, né? Eu faço parte da Associação dos Surdos de Jaguaraíva. E daí cheguei a esbarrar mais uma coisa na época. Eu falei, como que eu vou fazer um vídeo que o meu público surdo não vai entender? Teus amigos, como é que teus amigos... Daí eu peguei, na época, a minha professora lá, a Luciene, que era intérprete de Libras, eu falei, viu, quero que você interprete para mim. E ela interpretou os 5 primeiros vídeos para mim em Libras. Então, vocês repararem ali nos primeiros vídeos, tem a interpretação de Libras. Só que o marido dela, na época, ficou com Covid. E daí eu falei, como que eu vou continuar pedindo isso pra ela? Aí entrou mais um problema pra mim, que eu fui tentar fazer legendado esses vídeos. Então eu pausava os vídeos, eu digitava na época, então eu ficava até horas da madrugada fazendo isso. E eu assumi um compromisso comigo mesmo, né? Eu vou fazer os 30 vídeos, então eu tenho que fazer. E chegou na metade do mês eu falava, meu Deus, que loucura que eu fui fazer. Mas honrei com a minha palavra, né? Fiz os 31 temas, daí no final das contas foram 31 temas. E daí não esperava ser tão enxergada como eu fui por vocês, né? Que veio a trazer a premiação lá de 2021. Que me dá até uma emoção de falar, né? Porque quem sou eu no meio de todos esses convidados que você já trouxe aqui no podcast? Quem sou eu no meio de tantos profissionais gigantes da segurança do trabalho, né? Mas eu fiz algo diferente que chamou a atenção de vocês. Que realmente foi de coração, não foi para outros objetivos, e sim em detrimento da prevenção, que eu acho que a gente estava muito em casa. A causa da prevenção que é maior. Não custava a gente fazer algo para deixar marcado aquele Abril Verde mesmo estando dentro de uma pandemia. E posterior a isso, em 2022, eu fiz aquele desafio das profissões, que eu fiz 4 entrevistas ali com as profissões que são mais esquecidas, né? Que sofrem bastante com acidente de trabalho, sofrem bastante durante o dia a dia. E daí eu fiz esse. E depois, posteriormente, eu fiz algumas entrevistas com o pessoal que tinha sofrido acidente de trabalho. Também está nos meus mesmos canais lá. Ano passado, acabei que, devido às circunstâncias pessoais, não consegui fazer grandes evoluções. Mas esse ano ainda promete. Ainda tem alguns dias de abril aí para fazer alguma coisa diferente. Não, foi maravilhoso. Fazer um vídeo por dia
Quando eu contava para as pessoas, olha, essa menina aqui está fazendo um vídeo por dia. As pessoas não acreditavam. Né? Quando eu contei para o Armando, para o Valério, para o Nestor, todo o pessoal nosso, mais antigo da área de segurança, ela está fazendo um vídeo por dia. As pessoas quase não acreditavam, né? Mas eu sabia que ia acontecer isso que você falou esses dias, né? Que eu esperava até mais repercussão, mais gente assistisse, né? Mas é assim, nossa área de segurança do trabalho, você tem que fazer. Não importa, com o tempo, as pessoas vão ver, vão reconhecer, com os anos. Eu lembro, dia do técnico, meu sonho, até vou repetir aqui, talvez vira um corte até, meu sonho era que no dia do técnico, ou no dia 28 de abril, nós, técnicos de segurança de todo o Brasil, tipo 10 horas, um ato público, em Curitiba, em Londrina, Maringá, Cascavel, Pato Branco, Paranaguá, Ponta Grossa, e no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, não precisa ser na Paulista, pode ser lá na Praça Ramos, lá em frente ao Teatro Municipal, na Rua da Praia, em Porto Alegre, lá em Brasília, na frente do Ministério do Trabalho, na mesma hora, no mesmo dia, alguém com uma faixazinha, não importa, poucas pessoas, mas com certeza a gente ia repercutir em todo o Brasil, falando da prevenção, da importância que é cuidar da vida das pessoas. Nós não podemos achar normal naturalizar que 15 mil pessoas fiquem inválidas todo ano, que 2.800 pessoas do emprego formal morram trabalhando. Né? Não podemos achar isso. Eu que tenho, agora, o ano que vem eu faço 50 anos. Em janeiro agora do ano que vem, eu faço, dia 21 de janeiro, exatamente 50 anos trabalhando na área de segurança e saúde do trabalho. Claro, eu estou já sonhando aqui, né? Que eu não sei se eu vou chegar lá. Depois de um infarto, a gente fica assustado. Então, é muito importante. A que a gente fez a primeira, aqui em 1994, 95, primeira manifestação que a gente fez na Rua 15 aqui, da Universidade Federal até a Boca Maldita aqui, até a Praça Osório, não tinha 10 pessoas, 4, 5 pessoas. E repercutiu tanto, o pessoal parou para perguntar, o pessoal parou nós na rua para perguntar o que era aquilo, por que nós estávamos fazendo isso, o que era acidente de trabalho. É muito interessante, porque nós fazemos, claro que é importante e bom fazermos os seminários, eventos, palestras fechadas no Sistema S, Ministério Público, todo esse movimento é importante. Mas quando a gente vai para a rua, a gente fala para a sociedade, a gente fala para o povo, para dizer, nós existimos. Né? E valorização é isso, né? Nós mostrarmos para a sociedade o quanto que é importante, o quanto que a nossa profissão é importante. Em vez da gente ficar reclamando, não somos valorizados, isso não vai acontecer nunca. Eu sempre digo, não existe um projeto do Estado, do município, do Estado ou do governo federal, e agora nós vamos valorizar os técnicos de segurança, agora vamos valorizar os eletricistas. Num país que não valoriza nem professor, né, nós estamos querendo demais até, né? Então, é uma visão crítica, mas é uma coisa coletiva, e valorização é uma ação coletiva nossa, né? E que já fiz sugestão aqui, nós fazer um dia para nós, todo o Brasil, os técnicos de segurança doarem sangue. Um dia do mês, nós fazemos uma ação, por exemplo, aquela do vidro lá, como é que vamos ajudar a cuidar dos nossos pessoal da limpeza urbana, não se cortarem com os vidros quando vão coletar. Né? Então, eu que convivo aqui, né, o pessoal do sindicato, do CIEMACO aqui do Paraná e do Brasil inteiro, eu conheço muita gente do CIEMACO, do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana e Áreas Verdes, que hoje abrange. Limpeza urbana é que cuida para fora, né? Aquele que cuida da rua. Né? E a conservação é para dentro, aquele que está nas empresas aí. E essas categorias são, né, precisam ser valorizadas. É uma categoria tão importante que se ela parar 2 dias em qualquer cidade do Brasil, vira o caos. Vira o caos. Né? Caos. Daí vamos ver a importância que ele tem. Né? E daí, exatamente. São funções que só vão aparecer na hora que deixar de serem feitas, né, Adir? Igual você está falando, enquanto tá ali a cidade está limpa, o lixo está sendo recolhido, o sistema está funcionando. Ninguém está vendo quem está, né? São invisíveis.
né? A partir do momento que você deixar ali uma cidade 2 dias sem recolher o lixo, aí vai aparecer, né? Então, realmente, é uma profissão muito apagada, muito pouco valorizada. E eu tomei muito para mim, quando eu entrei na prefeitura, o cuidado com essa classe dos coletores, principalmente, né? Limpeza urbana, coletores. Eu até brincava que eles eram meus hominhos, né? Vou cuidar dos meus hominhos, vou comprar EPI pros meus hominhos, né? E vou palestrar pros meus hominhos, vou fazer exame dos meus hominhos. Então, tudo fazia parte do cuidado com eles, né? Sempre que eu ia fazer uma ação, iniciava com eles primeiro. Isso que você está falando aí é uma coisa que eu tenho falado há muito tempo. O Texas tem muito aquele, principalmente no início, né? Aquele de fiscal e da advertência. E não. Nós podemos ser firmes com os trabalhadores, para treinar, para orientar, com os líderes, principalmente, mas também podemos ser acolhedor. Sim. Né? Sim. Sem nenhum e às vezes a gente ganha mais eles no carinho, né? Porque fazendo eles compreender o porquê que eles têm que fazer dessa forma, o porquê que eles têm que usar o EPI, o porquê que tem que parar ali 15 minutos por dia para a gente ter um diálogo de segurança, você conquista no carinho, ele entende o porquê e ele passa a fazer. Agora, se você só for aquele técnico de segurança chato, na hora que você virar as costas, ele vai tirar o EPI, ele vai, ai, que chato, não, foi embora já, né? E eu fazia muito isso nas obras na época também, que no começo tinha um lá fazendo a cabeceira da ponta de tal lugar, uma equipe. Aí eu passava naquela equipe primeiro. Eles já batiam o telefone para a próxima equipe, viu? Adriana tá indo aí, né? Se cuidem, se aplumem, né? Mas eu nunca fazia isso, né? Eu não saía de uma direto para outra. Eu dava uns perdidos neles, eu sempre pegava eles desprevenidos. E, na verdade, como eu explicava, como eu trazia dessa forma de carinho, eles sempre estavam bonitinhos do jeito que tinha que ser. E sempre já cheios de dúvidas, sempre querendo que eu fosse. Nunca tive esse problema de ser expelida do lugar, de, ai, não quero que vá, né? Um tentava cuidar do outro para não ter perigo. Mas eu nunca precisei dar uma advertência dentro da prefeitura, para você ter uma ideia, Dir. Nunca precisei. Ah, que maravilha. Mas é isso mesmo. E eu trabalhei em 2 barragens no Paraná. Na barragem São Santiago, lá, perto de Saudade, lá, e Rio Bonito. Uhum. Né? Minha filha mais velha nasceu, inclusive, lá na barragem São Santiago. Isso década de 80. E quando eu daí voltei para Curitiba, e claro que o salário de barragem, o salário de Curitiba era muito menor, né? E o desemprego naquela época, né, muito diferente de hoje, muito, muito grande. Eu voltei para a barragem de Foz do Areia. E como trabalhador de barragem, o trecheiro, que a gente chama de barragem, ele vai de uma barragem para outra. O carpinteiro, se tiver, a outra barragem estiver pagando 50 centavos a mais a hora para o carpinteiro, ele vai para lá. Nossa. É assim que funciona. E muita gente que tinha trabalhado em São Santiago estava em Foz do Areia. E Foz do Areia, a segurança do trabalho não era tão organizada, né? Eu cheguei lá quietinho, né? Fui devagarinho, pegando o pé das coisas, né? E os próprios trabalhadores chegavam para mim, pô, a gente reclamava lá do São Santiago, mas aqui a gente não consegue, para conseguir IPI tem que brigar, lá vocês estavam mais perto, quando ia isolar um fogo, né? Vocês estavam junto com a gente para isolar, antes de detonar um fogo na barragem. Aqui é perigoso, aqui já aconteceu acidente. O número de acidentes lá no túnel era enorme lá na barragem. Acaba que numa situação dessa, meio que paga mais pela vida e pela saúde do trabalhador mesmo, né? Tinha até piada, pra você ter ideia. O pessoal, a dona da barragem era Copel, né? Da Foz do Areia. O pessoal brincava lá, o pessoal que morava na vila, né? Os trabalhadores moravam na vila. Quando o cara brigava com a mulher falava pro cara, tomara que o teu chefe te transfira pro túnel. Nossa. Parecia piada, era piada. Então a gente enfrenta, daí a gente começa a pensar, né? E a gente sempre pensou, sempre pensando algo assim para fazer de segurança do trabalho. O que a gente pode fazer mais? Né? Eu acho que eu vou morrer e vou ficar pensando sempre, né? O que a gente pode fazer mais? Eu sempre, quando entrei na área, né? Eu acabei pulando umas etapas aí, não falando que você, né, perguntou do início como eu escolhi a segurança, mas agora eu chego lá. Mas agora vamos lembrando. Eu sempre, quando entrei na área, eu falei, eu não vou entrar por entrar. Eu, na verdade, em tudo da minha vida, eu não entro
para ser comum. Eu sempre quero ser diferente. Eu levo como missão, né? Falo que eu não sou só técnica de segurança, eu sou prevencionista. Eu sou a que vai chamar atenção lá na família se eu ver que tem alguma coisa errada, se alguém está fazendo alguma coisa abusando, improvisando uma ferramenta, subindo numa cadeira em vez de ser numa escada. Para então, na rua? Isso. As pessoas na rua? Sim. Eu sou prevencionista, não sou só técnico de segurança, porque eu acho que ser só técnico de segurança, você acaba se fechando ali dentro de um muro de uma empresa, das de uma... LR, das portarias? Isso, e eu nunca fui essa técnica só de mesa. Sentei, estudei muito já, sempre que tenho dúvida, corro atrás né, de se atualizar e tudo mais, mas eu não sou essa técnica comum. Eu tento ser... até vi você conversando no podcast mesmo com o Valério sobre isso. Eu sou aquela que tenta fazer um vídeo sobre a altura, mas para a altura não a empresa. Lá, a pessoa que está lá no acidente doméstico na casa. Como que você pode prevenir de você subir em altura porque você precisa, né, fazer alguma coisa em altura, mas como que eu posso fazer para deixar essa atitude mais segura? Uma queimadura doméstica. Como que eu posso fazer para evitar que uma criança vá lá e se queime? Que um próprio adulto vá lá e se queime, né? Animais peçonhentos, eu vi você falando das cobras. O Paraná hoje está em índice altíssimo de ataque de animais peçonhentos aí. Claro que a gente que está invadindo o espaço deles, né? Cada vez mais nós estamos invadindo o espaço deles. Então, eles estão se defendendo. Mas... se acontecer, como que eu posso prevenir para não acontecer? Às vezes é uma dica simples, né? Igual nesses vídeos que eu fiz ali. Às vezes é uma dica de chacoalhe se a roupa estiver pendurada, bata o calçado antes de calçar. São medidas simples que acabam não deixando acontecer aí uma picada de aranha, uma picada de escorpião, né? A própria cobra tem 2 episódios lá que eu falo sobre o que fazer se você for picado pela cobra, porque tem muita lenda, né? Nessa parte aí, principalmente. Os mitos, isso, né? Vá lá, faça tal coisa, corte, faça, né? Passe tal erva, e não é bem assim. Então, as pessoas vêm com o costume, se elas veem o vídeo, se elas tiverem a paciência de ver o vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio ali, vai mudar a situação de como ela agir naquela situação ali. Então, não é só ser segurança do trabalho em altura, espaço confinado, essa coisa muito específica de dentro da empresa. Eu sou mais a visão prevencionista no amplo. Se eu posso evitar que alguém caia de cima do telhado, eu vou evitar um acidente, não só o acidente de trabalho, né? Eu vou evitar um acidente no geral. E foi nessa visão que eu acabei me tornando socorrista também, porque tanto querendo entender a parte do APH, como que eu podia melhorar, como que eu podia ser melhor dando treinamento de primeiros socorros, eu virei socorrista. E me apaixonei pela área também. Só que eu falo que o meu... enorme nessa área aí. Só que eu falo que o meu coração é a segurança do trabalho, Edir, porque eu prefiro estar na prevenção. Hoje em dia eu estou na prevenção e atuando no que já aconteceu, como socorrista, como bombeiro, né? Então eu gosto de atuar na prevenção. É o que menos aparece. É o que menos recebe aplausos, é o que menos é comentado, né? Exatamente. Mas é muito gratificante você ir para a tua casa. Eu falava muito isso quando eu estava atuando em frente ao setor. Eu falava, hoje eu salvei 1.324 vidas. Como assim? Eu devolvi os 1.324 funcionários da prefeitura para casa inteiros e vivos. Né? Então, é essa visão que o técnico de segurança tem que ter. Não é só focar na coisa ruim, né? Você devolveu aquele dia todo mundo inteiro para casa. Foi você que fez uma ação mediante isso para acontecer? Foi, então ótimo. Foi um dia maravilhoso. Você salvou vidas aquele dia, né? E o início da segurança do trabalho para mim foi muito, muito diferente de todos vocês, assim. Na época eu morava em sítio, né? Eu fui criada em sítio. Então, além de ser interior, foi no interior do interior, né? E meu pai era muito restrito de, vai fazer faculdade, não vai, o que vai fazer? E as faculdades que eu queria eram todas muito longes, né? E tinha o curso de segurança do trabalho ali, mas o que me levou a escolher, você vai dar risada, foi um Telecurso 2000. Lembra que tinha programação da Globo? Até hoje. Que daí era Globo Ciência, Globo Ecologia e tal. E daí tinha o Telecurso. E daí num curso de mecânica tinha o módulo de segurança do trabalho.
Eu até baixei esses vídeos, eu tenho até hoje, às vezes passo eles em treinamento para mostrar como que era a visão lá atrás. E eu vejo que você comentando com a Juliana isso também, que a gente está voltando nos pontos chaves lá de trás, né? Ou estão sendo enxergados hoje. E nesse módulo de segurança do trabalho dentro do curso de mecânica, ali eu me apaixonei. Era um ator, né, falando, e daí eles comentando sobre a CIP, que pegou fogo na outra empresa do lado e tal. Eu falava, nossa, que área legal, porque daí além de eu fazer primeiros socorros, tem o incêndio, né, tem a prevenção, eu vou poder fazer isso, eu vou poder... incêndio é apaixonante, Nossa, né? aquilo foram 5 episódios, assim, 5 episódios do módulo de segurança dentro do curso, que eu falei, é isso. Agora, como é que eu vou fazer para estudar isso? Daí que eu comecei a pesquisar. Daí, quando o pai realmente veio e falou, e daí, o que você vai fazer da vida? Eu falei, eu quero esse. E daí, na época, tinha Itararé, né? E na época que tinha Itararé, não deu certo de eu estudar. Acabei iniciando uma faculdade de administração pública, que é o que tinha mais próximo ali. Aí, abriu o colégio agrícola em Arapoti. Aí eu fui. Aí eu fui e realmente eu descobri que era tudo aquilo e muito mais. Eu me encontrei na segurança do trabalho, né? E demorou, né? Eu me formei em 2011, eu consegui entrar na área em 2014 e entrei no hospital ainda, que era tipo, não era o que eu pensava na época. Eu queria entrar, a cabeça era, vou para uma grande indústria, né? Quero fazer parada. E a vida leva a gente para um lugar que, né? Você sabe que é lá que você vai ter que ficar mesmo. E comecei no hospital com inúmeras dificuldades, porque, poxa, não tem muita referência, até hoje, não tem muita referência de segurança do trabalho dentro da área de saúde. Não tem. A gente tem a NR32 ali e, né, você fica meio engessado, meio amarrado no dia a dia, mas daí, como é que eu faço? E daí conversa com um técnico, e conversa com outro, e tenta aquele networking, que eu vi vocês comentando também no podcast, que tá difícil, porque eu não sei se os técnicos estão fechados de querer compartilhar conhecimento, se está entrando numa parte de disputa, não sei. Mas encontrei poucos profissionais que quiseram compartilhar conhecimento e trocar figurinha, mas foi o suficiente para eu sair daquele marco zero que eu estava e dar uma diferença ali. Contanto que o trabalho apareceu, né? E daí eu fui chamada depois para coordenar o setor inteiro ali da segurança do trabalho da prefeitura, que na verdade começou comigo, né? Esse setor é teu, você tem essa mesa, você tem esse computador, faça andar. Então eu tive que tirar do zero, tenho orgulho, muito orgulho disso até hoje, né? Teve que implantar o SEV da prefeitura. Exatamente, tive que tirar do zero, né? E são pessoas que tinham a cabeça muito fechada, que era a limpeza pública, o pessoal do setor de obras da prefeitura. Por quê? São pessoas que você chegava na obra orientar e eles falavam assim, fia, você tem de idade, eu tenho de serviço. E nunca aconteceu, né? Então, tipo, foi uma barreira muito grande. E por ser mulher, era pior, né? Então, é muito legal hoje lembrar da trajetória, né? E ver que a gente conseguiu tanto dar uma diferença na prefeitura, na Habitual, que eu trabalhei na Habitual também, era uma gestão de mão de obras, de roçada de rodovia, nunca imaginava que na vida eu ia trabalhar depois no socorro da rodovia. E então foi o que rumou para esse que eu tô hoje, né? Hoje em dia, a minha visão é essa, como eu te falei, prevencionismo no geral, né? Então a ideia era que a gente conseguisse ganhar mais visibilidade, né? Para conseguir fazer cada vez mais vídeos, cada vez mais temas. Às vezes a gente se sente meio amarrado, né? Igual eu abordei 31 temas lá em 2021. Chegou aqui em 2022 e agora? Eu falo sobre o quê, né? Mas fiz. 2023 fala sobre o quê? Falta um pouco essa união, às vezes, para dar uma ideia. Você chegou e dá ideia para mim ano passado, faça uma paródia de uma música de segurança. Eu fui lá e fiz a paródia da música de segurança, né? Então, a gente tenta elencar o olhar das pessoas de todo modo, né? Se você me falar que vai dar mais visibilidade eu dançar com o capacete ou qualquer coisa do tipo, eu vou fazer, porque eu quero a visibilidade para a segurança. Entende? É uma missão de vida hoje. É o que está no meu coração. E graças a Deus, e não é só você, né? Tem mais gente, tem muitos colegas hoje aí. Eu vejo aqueles que não sei o que lá, eu vou fazer engenharia, eu vou montar minha empresa, tudo bem, né? Mas tem que virar essa empresa tem compromisso. Sim. Eu sempre falo para as pessoas, né? Quando vou dar palestra para empresário, né? Mostro para ele lá
quanto custa para ele, mas também que no contrato, do papelzinho da existência da empresa dele, tem lá escrito contrato social. Essa palavrinha social mostra a responsabilidade que essa empresa tem com a sociedade. Então, é fácil, só a gente nos preparar para dizer para o empresário da importância que é. E nós temos que capacitar ele também. Sim. Aqui, né, quando o técnico liga para mim, não, aqui na minha empresa não tem jeito, é muito ruim. Às vezes eu ligo pro técnico. Posso te ligar? Posso. E o cara, de graças a Deus, você está numa empresa. Você entra numa empresa grande, entra na Bosch aqui em Curitiba, para você ver uma coisa. 4.000 e poucos funcionários, deve ter uns 2.000 extintores. Se você entrar novo ali, técnico de segurança, você vai ficar 2 meses e meio olhando os extintores. Porque já tem um time, sabe? Na empresa pequena, você fala com o dono. Se você se preparar, você vai lá e fala com o dono. Você faz um vale, o dono te dá do bolso, se você souber prosear direitinho. Exatamente. Faz um empréstimo. E é um campo ainda não explorado, né? É. Eu vi você comentando aqui no podcast também, não lembro se com o Valério, se com a Juliana, mas é um campo que ainda está para ser explorado. Ali na minha região, Jaguariúna e Arapoti ali, né? Que é onde eu tô atuando mais. Semana passada eu fui para Telêmaco dar curso também. Mas eu vejo que, principalmente a área de comércio, é um lugar a ser muito explorado. Porque tem muitos riscos, Edir. Só que as pessoas só veem os riscos da empresa grande. Mas a empresa pequena tem riscos e eles estão abertos a dar treinamento, eles estão abertos a entender e melhorar aquilo ali, porque eles sabem que se eles tomarem um golpe de má sorte e acontecer um acidente com o trabalhador, a empresa quebra, porque é uma empresa pequena, né? Então, é onde a gente deveria focar mais. Você falou um negócio interessante. Uma vez eu fiz eu e o Valdete, que era o ex-presidente do sindicato dos técnicos de São Paulo, ele mora em Ourinhos, lá, que é quase dá 18 quilômetros de Santo Antônio da Platina, ali, Paraná. Uhum. E um dia que nós estávamos em Brasília, lá, e o pessoal do Ministério com os dados naquela época, lá, hoje em dia é muito mais fácil fazer, as empresas obrigadas a ter o CERMIT, de acordo com aquela tabelinha lá da NR4, sim, não chega a 2% das empresas do Brasil. Exatamente. Então, o técnico de segurança, o dono da assessoria e vendedor de EPI tem a mesma cabeça. Ele quer fazer assessoria para a empresa grande, o dono da assessoria, e o vendedor de EPI quer vender calçado para Bosch, para Volvo, para... Não, tem milhares de empresas pequenas que você tem que ensinar ela a usar o EPI, e tem essa empresa pequena que você tem que ensinar ela sobre, desde a CIPA, a fazer aquele trabalho lá, desde o início, de conceitos de segurança e saúde do trabalho. Ela tem um campo de milhares de empresas para fazer segurança do trabalho. Então, e é isso que nós podemos fazer, para criar uma cultura de prevenção. Eu sempre digo que no teu bairro, né, no bairro onde está a tua assessoria, se você for olhar, as empresas pequenas, de 10, 15, 20 funcionários, precisa muito mais do que aquela grande. Sim. E você vai lá e conversa com o dono. Né? Então, tem mais espaço para você vender teu trabalho, teu serviço, até teu EPI, né? E nós divulgar a segurança e saúde do trabalho. Sim, porque, igual você falou, na empresa grande já tem muita gente disputando aquilo ali. Na empresa pequena, às vezes falta você ir lá e falar, viu, vamos fazer um negócio aqui, ó, eu te vendo os EPIs, te dou um treinamento de como usar, né? As assessorias ficam só cobrando por cabeça o PGR, o PCMSO e tal, e aquele cuidado de ir lá e ver se tá tudo bem, viu, eu acho melhor, vamos fazer um DDS de 15 minutos aqui, vamos falar sobre tal coisa, que eu vi deficiência aqui com os seus funcionários, seria muito mais cuidado, seria muito mais eficiente, e uma empresa pequena, ela faz o boca a boca e ela vai divulgar você para outra, é um marketing gratuito, né, e que não tá sendo explorado. Eu, às vezes, faço palestra no Rotary, no Lions, aqui em Curitiba, região metropolitana, às vezes me convido, né? E tá lá, tem empresários grandes e tem pequenos, maioria pequenos empresários. Não tem uma reunião que eu vá, que eu termino a palestra, eles me chamam lá, ó, eu tô com um pessoal lá fazendo isso lá. E tá custando tanto para mim. Uhum. E eu vejo lá acontecer isso.
daquele cara que só vende, né? E só aparece lá uma vez por mês para receber, vende os papelzinhos, né? Vende os papelzinhos, os LTK da vida, mas não vai lá fazer isso que você falou. Aquele tete a tete, lá com o trabalhador, né? Então virou muita coisa de venda de papel. Isso, e daí Então, acaba que e não a venda lá do falado, convencer o Isso, e trabalhador. acaba que daí o empresário acha que segurança do trabalho é isso, é ele gastar simplesmente por um papel e não ter o resultado efetivo, né? Então é nisso que, infelizmente, as empresas estão pecando, querendo alçar o grande e deixando o pequeno, que é o mercado maior, a ser explorado Mas as hoje. coisas estão mudando. Estão mudando. Estão mudando, sim. porque o empresário pode ter de tudo, mas ninguém é burro. Quando ele conversa lá no Lais, eu vejo isso lá, com outro empresário que paga X, até menos que o outro lá, mas o cara vai lá e dá palestra. Ó, o cara veio aqui semana passada, deu uma palestra, ele veio aqui, fez a CIPAT, aqui na empresa, todo mundo falou sobre isso, nós diminuímos o número de acidentes. Aí muda. Uhum. Sabe? Esse boca a boca que você falou, eu já vi na prática acontecendo. Sim, sim. E daí eu fico até quietinho, porque eu só escutando lá. Então, quando às vezes me ligam até do Paraná inteiro, né? Do Brasil até do Paraná inteiro. E uma das primeiras coisas que eles fazem é reclamar, pessoal, aqui, tempo do PPRA ainda. Só ficar vendendo PPRA por trezentão aqui, não sei o quê. Eu digo, cara, que maravilha. Como você acha maravilha? Claro, porque esse cara é picareta, mais cedo ou mais tarde, ele ganha dinheiro agora, vai vender para 10, 15, 20, 30 empresas, mas daqui a uns tempos o cara vai descobrir, o empresário vai descobrir que está sendo enganado. E ele vai querer o serviço de verdade. Uhum. Vai ver que tem empresa que faz o trabalho de verdade. E ele vai morrer. Você vai devagarinho, você vai crescer, mas crescer de forma segura. E Zadir não tinha pensado nisso. Claro, que o picareta uma hora vai quebrar a cara. Vai acabar. O empresário não é bobo. Exatamente. Não, Igual não eu vi entrega. vocês comentando, e é um fato, né? Houve, infelizmente, né? É uma época que muita empresa comprava certificado de empresas que se sujeitavam a vender certificados, né? Passa o nome aí dos funcionários, o documento, Também e vai lá. antecipa. Isso. E vou fazer aqui os certificados. Infelizmente acontecia muito isso. Mas começou a dar o efeito rebote, né? Ah, tá só o certificado. Daí vai lá, o funcionário não sabe fazer. Não tá de fato treinado para aquilo. Aí vai começar a dar prejuízo na máquina, começar a dar prejuízo no dia a dia, né? Não adiantou o papel. O papel é para provar para quem? Para o ministério, né? Que tá feito. Mas no dia a dia dele começou a pesar. Então começou a voltar a procurar empresas que de fato vão lá. Vou ter que parar uma hora para fazer o treinamento. Vai ter que parar uma hora para fazer o treinamento. Ah, semana da CIPAT vai ter que todo mundo lá. Vai ter que todo mundo lá. Mas no final das contas dá o resultado, né? Então é a questão do tempo, né? O tempo acaba provando que o que tá certo, o que tá errado ali. E acaba que, igual você falou, o que faz certinho, que começou ali no pouquinho, ele vai crescer lá na frente. E o que tentou fazer picaretagem, né? Dançou. Exatamente. E acontece uma coisa importante que você fez eu lembrar aqui. Quando ocorre um acidente grave, ou fatal, até. E não vi uma vez isso, já vi várias vezes. Aí o Ministério Público do Trabalho vai lá, às vezes não, a polícia vai também. Os delegados hoje em dia sabem, nós já fizemos treinamento aqui da Fundacentro para o INSS, para os peritos do INSS, para a Polícia Civil. No passado, precisava fazer mais até isso. E aí chamam as pessoas lá, ou vão na empresa. Fez o treinamento, tem o certificado, daí. Como é que foi a coisa? Como é o nome do professor? Como é que... O nosso advogado lá do Londrina tem movido várias ações a grandes empresas aí, acidentes graves e fatais. E quando ele solicita ao Ministério a investigação do acidente e vai ver os cursos, acontece muito isso aí. Então, é muito grave. Tem um caso de Belo Horizonte, se não me engano, que o técnico e o engenheiro foram indiciados e condenados. Então, não é brincadeira. Tem o caso de um amigo meu aqui, há muitos anos, é a única pessoa no Paraná que eu vi
que foi condenado por um acidente de trabalho. E posso até falar porque é meu amigo e eu pedi autorização, perdão aí que é a gripe. Uhum. O Dair de Baco, ele trabalhava numa empresa de ônibus aqui em Curitiba, está aposentado já. E o barracão lá de ônibus, alto, precisava trocar umas telhas. E tinha o vizinho dele, vizinho, amigo, compadre dele. Ô, cara, vai lá no sábado, lá a gente arruma um cenzão, você troca lá. E o cara foi e caiu de ponta cabeça, morreu na hora. Ele me liga apavorado. E acho que foi antes de 88 isso. Ou por aí. Calma. Eu fui junto com ele. O papel do sindicato também é defender o técnico, né? Dar orientação para ele. Eu faço isso quando ocorre um acidente grave aqui no Paraná. Se eu conseguir o contato, eu vou ligar para o técnico para dar orientação para ele. Só que eu não divulgo por motivos óbvios, Sim, éticos, né? Uhum. E o Dair foi condenado a pagar uma cesta básica para o Hospital de Clínicas do Paraná. Não sei, não lembro o valor aí, mas acho que tipo hoje uns R$500 para o Hospital das Clínicas de medicamento. Ele pagou e foi gratificante ainda pagar, porque eu ajudei pessoas que precisavam, né? E, por sorte, a empresa bancou, mas a empresa foi condenada a depositar um dinheiro X para a família, né, para as crianças, até a maioridade dos filhos e tal. Uhum. Então, isso, a responsabilidade civil e criminal é sério, né? Principalmente, eu acho que implica muito mais a empresa de treinamento, que vem de fora, dá o treinamento, que não faz, do que o técnico que está lá na empresa. Sim. Porque o técnico que está... Tem um pessoal que tem muito medo. O técnico que está lá na empresa, até falado, olhando aqui, tem muito medo, mas não precisa ter medo. Se você faz o seu trabalho, se você coloca na ata da CIPA, vai lá toda a reivindicação, se você tem e-mail daquilo que você está fazendo, você tem material que você divulga, né, falando sobre a prevenção, você está garantido juridicamente, né? Então, esse é um tema muito falado no dia de hoje nos grupos do WhatsApp, aí, no WhatsApp. Então, é importante a gente falar disso, que também não é tudo aquele medão do técnico que está lá, a CLT lá, mas do PJ, do MEI. Né? MEI não pode trabalhar lá na empresa lá como se fosse CLT, hein, gente? Então, é muito complicado isso daí. Então, está nascendo aí um novo meio, né, de convencer os caras que são empresários agora, né? Ele vira MEI e acha que é um grande empresário. Uhum. Exatamente. É uma vertente muito ampla, né? Porque, igual você estava falando, a gente faz parte dos grupos do WhatsApp e não tem um dia que a gente passe lá que não tenha 2, 3 acidentes, né? Fora os fatais, né? Então, chega a ser... A gente trabalha igual formiguinha, né? Constantemente o trabalho às vezes não aparece, mas a gente tenta aí mudar essa realidade, né? Tem um vídeo que eu fiz de, acho que 2010, falando dos acidentes, eu deve ter visto ele, né? E o pessoal não fala muito isso. Não fala. Os acidentes que aconteciam na década de 80 e hoje, nossa, na década de 70 e hoje em dia é muito menor. Com certeza. Quem que fez isso? Claro, com o maior respeito aos engenheiros, aos médicos, os auxiliares de enfermagem, todos os outros que ajudaram. Mas quem é a maioria? A maioria somos nós, técnicos de segurança, nós somos em torno de 120 mil aí. Porque nós que estamos lá no dia a dia, né? Mas o técnico não se autovaloriza. Sim. Não, e os próprios engenheiros, né? Pelo menos os que sempre conviveram comigo, eles sempre falaram, não, pode fazer lá, você fazendo, né, tá garantido. Porque o técnico estuda, de fato, a segurança do trabalho e o dia a dia dele é aquele. O engenheiro acaba que ele fica sabendo das novidades, né? E assina uma coisa ou outra ali. Mas eles não... Eu falo que o engenheiro, ele não curte muito a área. Ele se torna engenheiro, mas ele não... Dificilmente o engenheiro que ama ser engenheiro de segurança, né? Eu brinco que agora tem muito engenheiro aí agora que era técnico, né? Uhum. Eu brinco que agora está surgindo os engenheiros de verdade. Porque antes eram os engenheiros que... É o engenheiro mecânico que não deu certo, o engenheiro civil que não deu certo, né? O engenheiro mecânico que gostava só de MecFlu, a mecânica de fluidos, né? O engenheiro civil que era lá da construção civil e conhecia mais de slamp, né? De concreto. E eu conheço um pouco... Essa nossa profissão tem uma riqueza enorme, né?
porque a gente conhece de tudo um pouquinho como é que faz, né? Então eu tenho Esse que é o diferencial, né? É diferencial, né? Eu já trabalhei em indústria de bebida, indústria de alimento, construção civil, então metalúrgica eu trabalhei. Então isso dá uma visão de aprendizado. Barragem, então, foi a maior faculdade que eu fiz. Que barragem tem de tudo que você imagina, tem numa barragem, né? Um refeitório que serve 4.000 refeições por dia é uma indústria de alimento, né? Caramba, Então, barragem é uma escola, né? Todo técnico de segurança barrageiro, ele tem uma escola, ou grande obra, né? Ou grandes obras, né? No passado foi as barragens, é uma grande escola. E foi nessa escola de barragem que eu aprendi e convivi com meu primeiro trabalho foi aqui na obra da refinaria da Petrobras, em Araucária, em 75. E virei o supervisor de segurança em 76 com um menino que era cantor. Olha aí. Cantor e compositor. Lá em Foz do Iguaçu, quem é de Foz do Iguaçu, o pessoal mais velho conhece bem, que ele trabalhou na Unicom, né, na obra, e depois se aposentou na Itaipu. O Nequinho. Manuel Martins de Araújo Filho. Era meu irmão, meu compadre. Eu vi nascer a primeira filha dele, Ana Paula, que mora em São Paulo hoje em dia. Ele faleceu. E me concentrar aqui para não me emocionar. Que era amigo, sim, irmão. Ele faleceu de câncer aí há 5 anos atrás. A Selma, a esposa dele, mora hoje lá, mora em Foz até hoje. E ele fazia música. O último CD que ele gravou, nós mandamos para um amigo nos Estados Unidos e lá girou grana que era para uma creche, uma estudante, casa de crianças especiais lá em Foz do Iguaçu. Uhum. O pessoal do comércio que ajudou a fazer o disco, o pessoal do comércio da Vila Ala, purificadora, bem todo o pessoal da Vila A, que todo mundo conheceu o Manuel. E quando eu saí de Curitiba, eu fui para a barragem de São Santiago, ele foi para Itaipu. Mas nós convivemos juntos, ele sempre vinha aqui, eu ia a Foz, na casa dele. E ele até o Seu Valença gravou música dele. E meu sonho era fazer um evento trazendo ele, outros colegas, porque uma vez eu vi a Hortência lá do basquete, uhum. né? E um jornalista perguntou para ela, né, o que é a pergunta que você não gosta muito que faço? De falar de basquete. Todo mundo vai falar, ela reclamando, né? Todo mundo quer falar comigo e falar de basquete. E eu sei outras coisas. Eu conheço de cavalo, eu conheço de animais, ela cria cavalo. Eu conheço de outras coisas na vida, né? E nós, técnicos de segurança, conhecemos outras coisas, temos outras habilidades, que hoje em inglês chama-se soft skills. Né, que o Valério fala sobre soft skills. Fez até uma palestra lá. E que essas habilidades também é importante para a nossa profissão. Né? E eu conheci tantos aqui. Tem o Alexandre Durães, lá em Cascavel, que toca viola caipira. E muito bem. Tem o Jonatas Teres, lá do Rio Grande do Sul, que é dono de uma empresa de assessoria. Ele fala muito bem do Onetep e o FAP, né, que é importante o técnico aprender para mostrar para a empresa quanto é que custa fazer um trabalho. Nós só temos umas diferenças aí quando ele fala de piso, de técnico de segurança. Né? É que ele exagerou lá na brincadeira, lá para ganhar os likes dele, mas é gente boa. Ele toca violão, né? Ele cantou lá, o fundo da grota, lá, num violão lá um pouquinho. Então, nós precisamos fazer um evento um dia. Meu sonho era fazer um evento assim. Multitalentos. Né? Multitalento, né? Não precisamos trazer artistas de fora, nós temos os nossos aqui. Jogador de futebol. Aqui em Curitiba tem o Nivaldo Catini, que é aposentado, trabalhou na Bosch, foi jogador do Atlético. Olha aí. Profissional. Tem em Paranaguá, o Rudinei Aranha. Paranaguá, todo mundo tem apelido, viu? Cidade do litoral, todo mundo é filho de fulano e tem apelido. Paranaguá não tem. Se você for morar em Paranaguá, dali 15 dias você vai ganhar um apelido, que é a nossa cidade mãe. E o Rudinei foi goleiro do Rio Branco lá, profissional do Rio Branco lá. E
hoje acho que está aposentado, já era técnico de segurança da Prefeitura de Paranaguá. E meu amigo, e inclusive ele está lá em Paranaguá criando a lei lá do Abril Verde lá em Paranaguá. Então é por isso que eu sonho ainda, vamos tentar fazer um evento ainda aqui em Curitiba, né, para nós trazer técnico de segurança e descobrir mais outras pessoas que têm outros talentos, né? Com certeza. E é por isso que eu fiquei muito feliz quando eu vi, eu vi você cantando primeiro, depois fui ver a ficha, eu digo, nossa, a menina é técnica de segurança e canta lindamente. E daí queria que você desse uma palhinha. Ai, Edir. Vamos deixar pro evento? Vamos deixar pro evento? Daí, não, tem que ter uma palhinha. Tem que ter uma palhinha. Daí eu vou chamar o Orlando Brasil e o Silvio Juan, né, que são os fera, no violão. E aqui nós temos o roqueiro aqui no estúdio aqui também. Pois né? Daí nós fazemos aí. Daí, e o rock revolucionário, né? O rock tem tudo a ver com segurança do trabalho. O rock que mudou o mundo. Verdade. Né? Eu sou mais do lado sertanejo mesmo, Edir. Fui criado em sítio, então meu lado é sertanejinho. Não, mas eu sou sertanejo também, eu sou do Cerro Azul. Cerro Azul eu fui ver no circo, Zilo e Zalo, Alvarenga e Ranchinho. Olha só. Eu vi no circo isso. Tibagi e Miltinho. Tive o privilégio de ele cantar lá em Cerro Azul e choveu. Aí aquele tempo estrada de chão, ele não pôde voltar. Ele ficou lá pescando conosco lá em Cerro Azul. O Miltinho já estava sozinho, já tinham separado a dupla. E há uns anos atrás eu estava no restaurante lá em São Paulo, na Casper Libro, lá e eu estava de costas e tinha um cara cantando. Digo, nossa, parece a voz do Miltinho, da dupla Tibagi Miltinho. Um amigo meu que estava junto, o Ari, falou, você tá viajando na maionese. Uhum. Eu digo, não, cara, eu olhei para trás, digo, é mesmo, cara. Yeah. E fomos para perto do palco lá, palcozinho pequenininho. E daí ele viu eu cantando todas as músicas dele lá, né? Pela boca, quem canta via, né? Que o cara sabe a letra, né? Sim. Daí ele viu, da onde que você acabou que sabe a letra? Eu digo, eu, além de eu conhecer tudo as tuas músicas, eu fui o cara que remava o barco quando você ficou lá em Cerro Azul, o bote, que chamava bote até, não era nem barco. O bote era nosso, da nossa família. Nossa, você já fez de tudo mesmo, hein? E daí, ele disse, meu Deus do céu, ele lembrou lá do Cerro Azul, lembrou da moça, lembrou até do nome da moça que ficou apaixonada por ele lá naquela época, lá, né? Não dá para falar agora, porque ela tá viva ainda. Não, daí compromete aí. Dá B.O. para mim. Então a música é um negócio muito presente. E a segurança do trabalho, né, pode ser muito, muito importante, né? E o sertanejo tem muita história também, né? Do Tião Carreiro, né? Lembra? Eu já passei para você, eu passo para um monte de gente, né? Levanta Peão, que eu levei um susto. Eu tenho uma coleção de CD, todas as músicas do Tião Carreiro Pardinho. Eu estava um dia usando lá, colocando. Aí quando tocou lá, Levanta Peão, Levanta Patrão, digo, quando eu olhei a letra da música, eu parei o carro, fiquei escutando ali. E a gente com preconceito, que eu achei que nunca, né, um Tião Carreiro Pardinho ia cantar uma música sobre acidente de trabalho. Não fala a palavra acidente de trabalho, né? Porque não tinha vivência que não era, tinha né? vivência que Mas era. ele cita. Mas é acidente de trabalho. Aquela música me emociona cada vez que eu ouço. E um preconceito da gente também, achar que Tião Carreiro não faria isso. E foi, se eu não me engano, em 1968. Imagina. No primeiro auge da ditadura militar. Não sei como deixaram ele gravar aquilo naquela época, né? Eu acho que sacaram, né? Acharam que era só Caetano, Chico. Sim, né? Exatamente. Os outros, Chico Buarque de Holanda, esse pessoal que era mais contra a esquerda, né? Que batia de frente mesmo, né? E que não é isso, né? Então a música e a arte é a arte que vai contemplar um povo, que relata o momento da vida daquele país. Então é muito importante a música. E na segurança do trabalho não é diferente. Nós podemos e devemos usar isso, né? Não vou conseguir fazer você cantar. Tô tímida, agora eu tô tímida. E olha que eu falei pra você que eu sou melhor cantando do que falando, né? Parece que é tímida. Mas eu não só canto, tá, Dir? Tenho duas músicas no YouTube que são da minha composição mesmo. Eu eu compositor também. Olha só. Eu também sou compositor. Olha aí.
A música do Abril Verde fui eu que escrevi. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu brinco, né? Não, brincadeira, né? Quem dera, né? Não, mas quem disse que não pode acontecer? Né? Editor também, né? Porque eu escrevi um texto pro Rafael Aragão. Olha aí. Você falou sobre o livro também, que você ajudou a montar, e assim vamos. Multitalentos. Assim, multitalentos. E segurança do trabalho é muito mais. A gente pode fazer isso para criar uma cultura de prevenção, né? Nós, técnicos, o trabalho que você faz lá no socorro, lá na estrada, nossa, eu imagino que deve ter história... Muitas. De todos os tipos, né? E é onde a gente se dá de cara com que realmente a pessoa saiu de manhã de casa e ela não vai retornar, né? É onde você vê, e muitas vezes é acidente de trabalho, né? Um dos últimos acidentes bem grandes que eu atendi eram 2 rapazes que estavam trabalhando numa empresa de som e acabaram se acidentando com um caminhoneiro que estava transportando cebola, né? E acabou que, com o passar dos dias, né, os 2 já tinham falecido ali naquele momento. O do caminhão de cebola a gente conseguiu tirar do caminhão, estava na defesa ainda nesse dia, não estava nem no IPR. E a gente conseguiu tirar do caminhão, mas 10 dias depois, cerca de 10 dias depois, ele veio a falecer também. Ou seja, todos por acidentes de trabalho, né? Todos na estrada ali que acabaram se acidentando. E é onde a gente se dá de frente mesmo com essa situação. Saiu de manhã, né? Não sabemos se despediu da família ou não, simplesmente não voltou, né? E a adrenalina que deve dar a hora que... Meu chamado ali. É viciante, eu vejo quando você sai com a viatura ali. Eu não vou mentir pra você que é uma adrenalina viciante. Quando não tem nada, às vezes a gente até fica assim, oh meu Deus, me perdoe, mas a adrenalina é viciante. E infelizmente, talvez, é viciante. Mas como eu te falei, o meu coração está na segurança. Eu preferia não estar indo para um acidente. Preferia que ele não tivesse acontecido. Que não tivesse acontecido. Mas já que aconteceu, eu falo, eu prefiro que seja eu que atendo, né? E dentro da Defesa Civil, a gente tem um papel bem interessante também, né? Que é desde ali das escolas, que a gente faz a Defesa Civil nas escolas, né? Desde que as crianças a gente aprender a prevenir tanto as catástrofes, tanto como seria diminuir essas intempéries do tempo, a parte de fogo, né? A parte de prevenção mesmo. Até a instalação de um gás, né? Na escola, a gente está ali para interferir. Né? Então, a gente trabalha bastante nisso daí na parte de prevenção. Trabalho de educação. Também. Isso. Na parte de prevenção ali da defesa. Até para dengue a gente está indo ultimamente, né? Até campanha de prevenção de dengue a gente está indo nos prédios públicos aí, tentar dar uma ajudada nessa situação que está aí, né? O país sobre a dengue. Mas às vezes fica muito restrito o povo achar que a Defesa Civil é só quando acontece, né, inundação, catástrofe. Não, a gente trabalha pra caramba nessa parte de prevenção também. Então, acaba elencando uma coisa com a outra. E é muito importante os técnicos participarem de perto da Defesa Civil, né? Não custa nada, dá um toque, entra na internet, você cadastra lá, você pode cadastrar na Defesa Civil do Paraná, de qualquer lugar do Brasil, e quando tiver um evento, ou um sinistro, né? Um evento fica mais bonito, né? Fica sinistro. Mais bonito de ser dito. Desses eventos que a gente não gosta, você pode ser chamado por SMS para ajudar, para colaborar. Eu acho que nós devia ter uma parceria enorme com a Defesa Civil, né? Mas não adianta eu ir lá na Defesa Civil sozinho, né? Se os técnicos do Paraná não forem junto, né? Então a gente pode fazer isso aí, né? Eu convivi muito de perto com o bombeiro aqui, né? Tenho os amigos que agora estão todos aposentados também, né? Uhum. E até hoje a gente brinca, né? Porque aqui pertinho onde nós estamos aqui, o Bombeiro Central de Curitiba, né? Então, e muitos são segurança, né? E essa adrenalina lá, na hora que descia no cano lá, né? O pessoal sai no gás, né? E até hoje, eles aposentados, nós estamos de carro, às vezes, passa um carro, o SAMU, passa por perto. Não tem como, né, não despertar aquilo de você querer ir atrás, você ver, de você querer ajudar, né? Então, isso mesmo, é uma emoção que não passa. A gente arrepia. Então, é isso aí, essa profissão nossa é muito, muito grande, é muito importante, e nós podemos fazer muito mais mesmo. É bom repetir isso muitas vezes. Eu queria que você se despedisse, eu vou fazer antes, acho que uma
uma fala para... Você viu, deve ter visto na internet aí da fala do Cosmo, o falecimento do Cosmo. Uhum. Cosmo Palácio de Moraes Júnior. Foi dia 1º de abril. Eu recebi a notícia já cedo, pela manhã, mas eu achei, digo, não, deve ser a brincadeira de algum amigo, brincadeira de mau gosto de algum amigo. Mas infelizmente não. Mas infelizmente foi verdade. Então eu quero falar aqui, coisa que eu tenho falado com alguns amigos, né, e aqui dizer para Armando, pessoal lá de São Paulo, para o Valdizar, para o Marquinho, para o Edson, toda a turma do Sintesp, lá a Selma, todos os diretores, o Porfírio, todos os diretores do Sintesp em São Paulo, né? Eu conheci o Cosmo há muitos anos atrás. Eu trabalhava na Antártica antes, depois da Fundacentro, há 40 anos. E numas idas para São Paulo, eu falava do Cosmo, e ele me convidou para ir lá, o tempo que ele trabalhava na Volks ainda. Eu fui lá e eu pensei, aqui tem uns técnicos aqui. Eu pensei que eram uns 4, 5 técnicos. Cheguei lá, eram dezenas de técnicos de segurança da Volkswagen, eu não tinha ideia, né? Não, São Paulo ainda é hoje, né? Mas naquela época a indústria automobilística era muito maior ainda, né? Tinha 30, 40 mil funcionários. E foi assim que eu conheci o Cosmo. E um papo que era para ser meia hora, 1 hora lá, eu fiquei um meio-dia lá batendo papo para os técnicos lá. Então foi muito legal. E a nossa amizade foi muito. Ele veio aqui em Curitiba várias vezes, né, em eventos que a gente realizou aqui, nos eventos da UGT, da nossa central sindical aqui. E eu estou pensando e quero fazer esse vídeo para que o pessoal faça sugestão do que nós podemos fazer para homenagear o Cosmo. Uhum. Para nós eternizar o nome dele. Porque se tinha alguém apaixonado, pode ter alguém igual a ele. Uhum. Mas mais que ele, nós não vamos encontrar apaixonado por segurança do trabalho. E uma pessoa que pensava segurança do trabalho 24 horas como a gente sonha, né, também. Então, podemos criar aí um certificado, criar um prêmio segurança, uma premiação, um certificado. Eu estou aberto para ouvir, né, do Abril Verde, criar um certificado, ou uma empresa que faz um bom trabalho aí, né, na área, selo, né? Um selo de segurança do trabalho, o selo Cosmo Palácio. Então, eu tive o privilégio de conviver com ele, nós íamos, quando eu estava em São Paulo, ir na casa dele, e ele ia mostrar lá a cachaça que ele tinha ganhado lá de Minas Gerais, e daí era azar dele, porque eu acabei tomando várias delas. E agora eu já não bebo mais, não posso beber mais. Mas então foi uma pessoa que eu tive o privilégio de conviver com o Cosmo, né? E sempre pensando em segurança do trabalho. E a gente, é uma obrigação nossa, não é minha, é nossa, da nossa categoria, honrar e eternizar o nome de uma pessoa que pensou sempre segurança e saúde do trabalho. E as palavras são suas, da minha amiga Adriana, para encerrar nosso primeiro podcast. Porque no outro vai ter que cantar. Quero mais. Agradecer, né, você o convite, né? É uma honra estar aqui. Andei alguns kms para estar aqui, né? E é sempre uma honra falar de segurança do trabalho, é sempre uma honra falar de prevenção. E o que você falar que é teu sonho aí, vamos tentar realizar e vamos tentar realizar o máximo possível e de ser logo, né, Edir? Essa movimentação, reunir os talentos, tô junto com você, pode contar comigo. Então, talvez aí no dia 27 de novembro, que é o dia do Tec Segurança. Isso, que daí dá mais tempo pra gente se organizar. Vamos sonhar. Colocar Jaguaribe e Arapoti nesse teu mapa aí. Não, Arapoti e Jaguaraíba sempre tiveram no mapa. Principalmente Jaguaraíba, né? A minha esposa ser de Jaguaraíba. Fui dar uma palestra uma vez em Santo Antônio da Platina. Aí eu ia começar a palestra, o rapaz, não, espera que tem 2 ônibus de Tec Segurança que está vindo de Jaguaraíba. Aí chegou o pessoal, toda aquela galera de alunos se abraçando, aquela galera, aquele alvoroço, né? E muitas meninas. Eu digo, nossa, maravilha, chegou o pessoal de Jaguaraíba. Jaguaraíba é a cidade com as mulheres mais bonitas do Paraná.
O pessoal, Os outros protestaram, né? protestaram, eu digo, não, estou falando porque a minha esposa Isso mesmo. é de Jaguaraíba. Tem que Daí, valorizar, né? daí Claro. eles me aplaudiram e comecei a palestra assim, já foi legal daí. Olá, colegas, um abraço então a todos aqui. Obrigado pela Adriana mais uma vez, pela sua presença. Vim lá da Arapoti aqui, enfrentar umas horas de carro aí. Então, obrigado, Eu que agradeço. muito carinho, de coração. E encerro aqui, um grande abraço a todos. Quem gostou, curte, comenta e manda pra gente aí a crítica, né? Se tiver, mas a crítica boa, né? Vamos junto fazer segurança e saúde do trabalho melhor e melhor, com ambiente de trabalho decente nesse país. Um abraço.